O fazendeiro caminhava descalço pelo terreno vazio onde sua casa ficava, ainda segurando a caixa com suas últimas coisas, quando ouviu cavalos se aproximando. Ele pensou que fossem os homens do banco voltando, mas ao ver os guerreiros apaches descendo em silêncio, e um deles olhando direto para suas mãos trêmulas, suas pernas quase falharam. Quando o mais velho abriu um medalhão que carregava e reconheceu algo que pertencia ao pai do fazendeiro, todos ao redor ficaram imóveis. E o silêncio que tomou o quintal fez o fazendeiro prender a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Cadê você, chuva desgraçada? Gritou João Pereira para o céu azul sem nuvens, enquanto olhava sua plantação de milho murchando sob o sol forte. João tinha 40 anos e vivia sozinho na pequena fazenda que herdou de seu pai, Antônio. A propriedade ficava em Capim Dourado, um lugarzinho escondido no interior de Minas Gerais. Todos os dias, João acordava antes do sol nascer. Às 4:30 da manhã, ele já estava de pé, alimentando as galinhas, cuidando da horta e arrumando a cerca que vivia caindo. Naquela manhã, como em todas as outras nas últimas semanas, João pegou seu balde e foi até o poço nos fundos da casa. Quando jogou o balde amarrado na corda, ouviu um barulho seco em vez do esperado splash. Não pode ser, murmurou puxando o balde de volta. Estava quase vazio, apenas um pouco de lama no fundo. João sentou na beira do poço e passou a mão pelo cabelo suado. O sol mal tinha nascido e já castigava a terra seca. Fazia mais de 3 meses que não caía uma gota d'água em Capim Dourado. Pai, o que o senhor faria? Perguntou João, olhando para a fotografia antiga de Antônio Pereira que ficava pendurada na parede da cozinha, quando voltou para dentro de casa. João tomou um gole de café requentado e observou sua fazenda pela janela. As plantas de milho estavam amareladas, o feijão não crescia, e suas galinhas estavam magras, quase não botando ovos. A terra que seu pai tinha cultivado por 50 anos, e que ele mesmo trabalhava desde menino, estava morrendo aos poucos. Naquele dia, João tentou mais uma vez a dança da chuva que seu pai lhe ensinara. Girou em círculos no meio do terreiro, batendo palmas e cantando palavras antigas. Funcionou várias vezes no passado, mas agora o céu continuava limpo, como se estivesse zombando dele. À tardinha, seu vizinho Zé Pequeno parou na cerca para uma prosa. E aí, João? Essa seca não dá trégua, né? Disse Zé, apoiando os braços na madeira gasta. Tá difícil, Zé. O poço quase secou. As plantas estão morrendo. Pois é, todo mundo tá sofrendo. O Joaquim da Baixada já perdeu quase todo o gado. Dizem que até o Rio São Francisco tá baixando. João suspirou. E o que você vai fazer? Perguntou Zé. Acho que vou ter que ir ao banco amanhã, ver se consigo um dinheiro emprestado para atravessar essa seca. Zé Pequeno balançou a cabeça preocupado. Cuidado com aquele tal de Rodolfo Mendes. Ele chegou da cidade grande com aquele terno bonito, mas o povo fala que ele não é flor que se cheire. Na manhã seguinte, João vestiu sua única camisa boa, passou um pente no cabelo e pegou o ônibus para a cidade. Chegando ao banco rural, esperou 2 horas até ser chamado na sala do gerente. Rodolfo Mendes era um homem magro, de cabelos grisalhos bem cortados e unhas limpas demais para quem vivia no interior. Seu terno escuro contrastava com a camisa simples de João. Então, senhor Pereira, em que posso ajudá-lo? Perguntou Rodolfo com um sorriso que não chegava aos olhos. Preciso de um empréstimo, seu Rodolfo. A seca está acabando com minha fazenda. Se não chover logo, vou perder tudo que tenho. Rodolfo juntou as pontas dos dedos como se estivesse rezando. Entendo sua situação. Muitos agricultores estão passando pelo mesmo problema. O banco pode ajudar, claro. Ele digitou algumas coisas no computador e virou a tela para João. Podemos oferecer R$20 mil. A taxa de juros é de apenas 2% ao mês. Bastante razoável para os tempos atuais. João não entendia muito de números e porcentagens. Só sabia que precisava de dinheiro para não perder tudo. E quando tenho que começar a pagar? Em 6 meses. Até lá, a chuva deve ter voltado. Suas plantações estarão crescendo novamente.
E o pagamento será apenas uma pequena parte do seu lucro, disse Rodolfo, seu sorriso alargando. É só assinar aqui, aqui e aqui. João pegou a caneta com mãos trêmulas. Nunca tinha pedido dinheiro emprestado antes. Seu pai sempre dizia que dívida era caminho para a desgraça. Mas que escolha tinha agora? Não se preocupe, Sr. Pereira, disse Rodolfo, entregando-lhe uma cópia dos documentos. Quando a chuva voltar, você me paga devagar, sem pressa. João assinou os papéis e saiu do banco com um cheque no bolso e um peso no coração. No ônibus de volta para casa, olhou pela janela as nuvens que começavam a se formar no horizonte. Talvez fossem apenas nuvens passageiras, sem chuva, como acontecia há meses. Ou talvez fosse um sinal de que as coisas finalmente iriam melhorar. O que João não sabia era que aquelas nuvens traziam uma tempestade muito diferente da que ele esperava. E que Rodolfo Mendes tinha planos para sua fazenda que nada tinham a ver com ajudar um agricultor em dificuldades. As nuvens que João viu no horizonte não trouxeram chuva. Nos meses seguintes, o céu continuou azul e cruel, como se tivesse esquecido como chorar. O dinheiro do banco acabou rápido. João usou para comprar comida, sementes e pagar algumas contas. Mas sem água, as novas plantações morreram como as antigas. 1, 2, 3 estações se passaram. A data para começar a pagar o empréstimo chegou. Mas João não tinha como pagar. Cartas do banco começaram a chegar, depois telefonemas. João evitava atender. Numa segunda-feira, João estava tentando consertar o telhado da casa quando ouviu o barulho de carros se aproximando. 3 carros pretos e brilhantes levantavam poeira na estrada de terra. João desceu da escada com o coração batendo forte. Os carros pararam no terreiro da fazenda. Do primeiro, saiu Rodolfo Mendes, segurando uma pasta cheia de papéis. 2 homens de terno o acompanhavam. Bom dia, Sr. Pereira, disse Rodolfo sem sorrir. Creio que sabe por que estamos aqui. João sentiu a boca seca. Seu Rodolfo, eu sei que estou atrasado, mas só preciso de mais um tempo. A chuva vai voltar, tenho certeza. Rodolfo ajeitou a gravata à cara e tirou alguns papéis da pasta. Infelizmente, Sr. Pereira, seu tempo acabou. Você não pagou nenhuma das parcelas do empréstimo. Segundo o contrato que assinou, o banco agora tem o direito de tomar a propriedade como pagamento. Não pode fazer isso. João sentiu o desespero crescer. Esta terra está na minha família há mais de 100 anos. Meu pai nasceu aqui, e o pai dele também. Regras são regras. Rodolfo entregou os papéis a João. A lei está do nosso lado. Você tem 1 hora para pegar suas coisas pessoais e sair. João olhou para o papel, mas as letras pareciam embaralhadas. Lágrimas começaram a cair. Por favor, só mais 1 mês. Posso vender algumas galinhas, talvez parte do terreno? 1 hora, Sr. Pereira. Rodolfo olhou para o relógio. Nem 1 minuto a mais. Com o coração partido, João entrou em casa. Olhou para tudo que tinha. Os móveis velhos que seu pai fez com as próprias mãos. As panelas da sua mãe, as ferramentas que usava todo dia. Tudo ficaria para trás. João pegou uma caixa de papelão e colocou algumas roupas velhas, suas 2 fotos de família, uma dos pais no dia do casamento e outra dele criança no colo do pai. No fundo da gaveta da mesa de cabeceira, encontrou algo que não via há muito tempo, um estranho medalhão de bronze. Isso eu não posso deixar, murmurou João. Era o último presente de seu pai antes de morrer. Antônio Pereira estava deitado na cama, já muito fraco, quando chamou João e colocou o medalhão em suas mãos. Nunca tire este medalhão do pescoço, meu filho, disse o velho com dificuldade. Um dia você vai entender o porquê. João nunca entendeu o que aquilo significava. O medalhão tinha símbolos estranhos gravados, como letras de um alfabeto que ele não conhecia. Parecia muito antigo. João passou a corrente pelo pescoço, escondendo o medalhão sob a camisa. Quando saiu de casa, os homens já estavam colocando uma fita amarela em volta da propriedade. Rodolfo olhou para o relógio novamente. 58 minutos. Até que foi rápido. João segurou a pequena caixa com força. O que vai fazer com a minha terra? Isso não é mais problema seu, respondeu Rodolfo.
Boa sorte, senhor Pereira. João caminhou até a estrada. Ao passar pelo velho portão de madeira, olhou para trás uma última vez. Toda a sua vida estava ali. O lugar onde cresceu, onde aprendeu a trabalhar, onde enterrou seus pais. Agora não tinha mais nada. Na cidade, João usou suas últimas economias para pagar um quarto no Hotel São Jorge, um lugar barato e simples. O quarto era pequeno, com uma cama dura e uma janela que dava para a parede do prédio ao lado. Sentado na beirada da cama, João não conseguiu dormir. Ficava girando o medalhão entre os dedos, olhando para os símbolos estranhos. Quanto mais olhava, mais familiares eles pareciam. Era como se começasse a entender uma língua que nunca havia estudado. Pai, o que você estava tentando me dizer? Perguntou João ao silêncio do quarto. Quando o sol nasceu, João já estava de pé. Decidiu voltar para ver sua casa pela última vez. Não sabia o que faria depois, para onde iria ou como sobreviveria. Mas algo dentro dele dizia que precisava voltar à fazenda mais uma vez. João caminhou descalço pela estrada de terra. O sol estava forte e ele suava muito. Carregava sua pequena caixa de pertences e sentia o medalhão quente contra seu peito. Ao se aproximar do portão da fazenda, João ouviu um barulho estranho. Era como um trovão, mas o céu estava limpo. O barulho ficava cada vez mais alto. O barulho aumentou até que João pudesse sentir o chão tremendo sob seus pés. De repente, no horizonte, apareceu algo que ele jamais imaginaria ver. Um grupo de cavaleiros. Não eram 2 ou 3, mas dezenas deles. Usavam roupas escuras que pareciam armaduras antigas e carregavam lanças que brilhavam ao sol. Os cavalos eram diferentes de qualquer animal que João já tinha visto na região. Eram maiores, mais fortes, e seus olhos brilhavam como estrelas no céu noturno. O grupo de cavaleiros parou diante da fazenda de João. O líder, um homem alto com barba grisalha e uma cicatriz que cortava seu rosto da testa até o queixo, desceu do cavalo. Ele olhou para João por um longo momento antes de falar. "Você é o filho de Antônio Pereira?" perguntou com uma voz forte que parecia vir das profundezas da terra. João engoliu em seco, assustado demais para falar. Apenas balançou a cabeça, confirmando. O homem sorriu, suavizando a expressão severa. "Meu nome é Sebastião Luz. Conheci seu pai há muitos anos. Ele salvou meu povo de uma grande tragédia." João franziu a testa, confuso. "Meu pai? O senhor deve estar enganado. Meu pai nunca saiu de Capim Dourado. Era um simples fazendeiro." Sebastião deu uma risada curta. "Seu pai era muito mais do que um simples fazendeiro, João Pereira. Ele nunca lhe contou sobre nós?" "Nunca", respondeu João, ainda confuso. Sebastião então apontou para o peito de João. "Vejo que ele lhe deu o medalhão da passagem." João tocou o medalhão sob sua camisa, surpreso. "Como sabe disso?" Sebastião tirou de dentro de sua roupa um medalhão idêntico ao de João. Quando os 2 objetos ficaram próximos, João sentiu o seu esquentar contra a pele. Olhou para baixo e viu que ambos os medalhões começaram a brilhar com uma luz dourada. O chão sob seus pés tremeu levemente. "O que está acontecendo?" perguntou João, assustado. "Seu pai era conhecido como o Guardião em nosso mundo", explicou Sebastião. "Agora que ele se foi, precisamos de você." Nesse momento, algo incrível aconteceu. O chão do quintal da fazenda começou a se abrir. Não como um buraco comum, mas como se uma porta gigante estivesse sendo destampada. Sob a terra, apareceu uma passagem com escadas de pedra que desciam para a escuridão. Os cavaleiros em fila começaram a entrar pela passagem com seus cavalos. Nenhum dos animais mostrava medo. "Venha conosco, João", disse Sebastião, estendendo a mão. "Há muito o que explicar, e pouco tempo." João deu um passo para trás. Será que estava sonhando? Ou enlouquecendo por causa da perda da fazenda? "Quem são vocês? Para onde vai essa passagem?" "Somos o povo de Luz Eterna", respondeu Sebastião. "Um mundo que existe sob seus pés há milhares de anos. Seu pai nos protegia. Era nosso guardião.
E agora, precisamos que você assuma esse papel. João olhou para a fazenda que não era mais sua, para a estrada poeirenta de onde viera, e de volta para a mão estendida de Sebastião. O que tinha a perder? Sua terra já estava perdida, não tinha para onde ir, nem futuro à sua frente. Além disso, algo dentro dele, talvez o mesmo algo que fez os símbolos do medalhão parecerem familiares, dizia que podia confiar naquele estranho. Tudo bem, disse João, pegando a mão de Sebastião. Vou com vocês. Sebastião sorriu e guiou João para a passagem. À medida que desciam os degraus de pedra, João notou que as paredes ao redor começaram a brilhar com uma luz azulada. Não havia tochas ou lâmpadas, mas cristais incrustados nas paredes que emitiam luz própria. Esses cristais, começou João. São a fonte de nossa energia e magia, explicou Sebastião. Você aprenderá tudo sobre eles. Desceram por vários minutos. João perdeu a conta de quantos degraus tinham passado. O ar ficava cada vez mais fresco, mas não úmido como em uma caverna normal. Era um ar limpo, quase perfumado. Finalmente chegaram a um ponto onde a escada terminava em uma grande abertura. João parou, boquiaberto com o que via à sua frente. Um vale imenso se estendia sob a terra, tão grande que não dava para ver o fim. Havia árvores com folhas brilhantes, rios de água tão clara que parecia cristal, e construções que lembravam castelos antigos. No teto da caverna gigantesca, milhares de cristais brilhavam como um céu estrelado. Bem-vindo à luz eterna, João, disse Sebastião com orgulho na voz. O reino que seu pai ajudou a proteger. João deu um passo à frente, entrando naquele mundo novo e impossível. O medalhão em seu peito brilhava mais forte do que nunca, como se estivesse finalmente em casa. João caminhou lentamente pelas ruas de luz eterna, seus olhos não conseguindo absorver tudo de uma vez. As casas eram feitas de uma pedra clara que brilhava suavemente. Tinham portas redondas e janelas coloridas que refletiam a luz dos cristais. O chão era pavimentado com pedras lisas que emitiam um leve brilho azulado quando ele pisava. Este lugar é incrível, disse João, olhando para todos os lados. Sebastião sorriu, satisfeito com a reação. Luz eterna existe há milhares de anos. Nossos antepassados descobriram esta caverna e os cristais mágicos. Eles decidiram criar um mundo aqui embaixo, longe dos problemas da superfície. Enquanto caminhavam, pessoas paravam para olhar João com curiosidade. Eram pessoas normais, como as da superfície, mas suas roupas tinham cores mais vivas. Muitos tinham olhos azuis brilhantes, mesmo aqueles de pele escura. Por que todos estão me olhando? Perguntou João, desconfortável. Você é o filho de Antônio, o guardião. Todos conhecem a história de seu pai. Uma criança pequena correu até João e tocou sua mão antes de fugir rindo. Uma mulher se aproximou, segurando um cesto de frutas brilhantes. Para o filho do guardião, disse ela, oferecendo uma fruta a João. Bem-vindo à sua segunda casa. João agradeceu, confuso. Mordeu a fruta, que tinha gosto de pêssego e morango ao mesmo tempo. Para onde estamos indo? Perguntou João, enquanto seguiam por uma rua larga que subia uma colina suave. Para o grande salão do conselho. Os líderes das 5 famílias querem conhecê-lo. No topo da colina, havia um prédio circular com uma cúpula feita de cristais maiores. Dentro, 5 pessoas idosas estavam sentadas em cadeiras de pedra dispostas em semicírculo. Este é João Pereira, filho de Antônio, o guardião, anunciou Sebastião. A mulher mais velha do grupo, com cabelos brancos como neve e olhos de um azul profundo, levantou-se com a ajuda de uma bengala feita de cristal. Eu sou Clara Luz, líder do conselho, disse ela com voz firme apesar da idade. Seu pai nos disse que um dia seu filho viria. O momento chegou mais cedo do que esperávamos. João franziu a testa. Perdão, mas não estou entendendo. Meu pai nunca me contou sobre este lugar. Ele era apenas um fazendeiro. Os 5 conselheiros trocaram olhares. Seu pai descobriu luz eterna quando tinha 20 anos, explicou Dona Clara. Ele estava cavando um poço novo na fazenda quando encontrou uma de nossas passagens.
Em vez de contar ao mundo sobre nós, ele decidiu nos proteger. Outro conselheiro, um homem de pele escura chamado Pedro Cristal, continuou. Houve um tempo em que pessoas más da superfície descobriram nossa existência. Queriam roubar nossos cristais. Antônio nos ajudou a lutar contra eles. Foi quando se tornou nosso guardião. Depois disso, acrescentou uma mulher chamada Maria Luz. Seu pai decidiu voltar para a superfície. Ele queria uma vida normal, mas jurou proteger o segredo de luz eterna. Recebeu o medalhão da passagem como símbolo de seu papel. João tocou o medalhão em seu peito. Então por isso ele me deu isso antes de morrer. Sim, confirmou Dona Clara. Ele sabia que um dia você precisaria assumir seu lugar. Mas por que agora? Perguntou João. Todos ficaram em silêncio por um momento. Foi Sebastião quem respondeu. Porque estamos em perigo novamente, e o perigo vem da sua fazenda. Como assim? Rodolfo Mendes, o homem que tomou sua fazenda, não é um simples banqueiro, disse Maria Luz com raiva na voz. Ele é o líder de um grupo chamado Os Escavadores. Há anos eles procuram a entrada para a luz eterna. João sentiu um arrepio na espinha. Os escavadores querem nossos cristais, continuou Pedro Cristal. Eles descobriram que estes cristais produzem energia infinita. Imagine o que pessoas gananciosas fariam com tal poder. Eles suspeitavam que a entrada principal para nosso mundo estava sob sua fazenda, disse Sebastião. Por isso Rodolfo armou tudo para tomar suas terras. A seca foi apenas uma desculpa conveniente. João sentiu a raiva crescer dentro dele. Não bastava Rodolfo ter roubado sua fazenda, ele queria destruir também este mundo maravilhoso? Os escavadores já encontraram outras entradas menores para a luz eterna, disse Maria Luz com urgência. Em 3 dias, eles virão com máquinas e homens armados. Vão tentar entrar pela passagem principal que fica sob sua fazenda. Precisamos de alguém que conheça o mundo da superfície para nos ajudar a proteger luz eterna, disse Dona Clara, olhando fixamente para João. Precisamos de um novo guardião. Todos os olhares se voltaram para João. Ele, um simples fazendeiro que acabara de perder tudo, agora era a esperança daquele povo. Eu não sei lutar, disse João com sinceridade. Não sou um herói como parece que meu pai foi. Sebastião colocou a mão em seu ombro. Seu pai também era apenas um fazendeiro quando encontrou luz eterna. O que faz um guardião não é sua força, mas sua coragem e seu coração. João respirou fundo, olhando para todos os rostos esperançosos ao seu redor. Depois para o medalhão em seu peito, o último presente de seu pai. O que preciso fazer? Perguntou finalmente. Dona Clara sorriu. Primeiro você precisa conhecer nosso mundo. Depois, aprenderá a lutar como nós. E então, juntos, impediremos que os escavadores destruam tudo que seu pai ajudou a proteger. Após a reunião com o conselho, Sebastião levou João para sua casa. Era uma construção bonita feita de pedra clara com cristais incrustados nas paredes. João estava tão cansado que dormiu assim que sua cabeça tocou o travesseiro macio. Quando acordou, por um momento João pensou que estava de volta em sua fazenda. Mas logo viu o brilho suave dos cristais no teto e lembrou onde estava. Luz eterna era real, não um sonho. Sebastião entrou no quarto carregando roupas dobradas. Bom dia, João. Dormiu bem? Perguntou o velho guerreiro. Melhor do que em muitos anos, respondeu João, surpreso por ser verdade. Trouxe roupas novas para você, disse Sebastião colocando as peças na cama. As suas não servem para o treinamento que começaremos hoje. João pegou as roupas. Uma túnica azul clara, calças de um tecido forte mas leve e botas macias de couro. Treinamento? Vou aprender a lutar? Isso e muito mais, respondeu Sebastião. Mas primeiro vamos comer. Na cozinha, uma mesa estava posta com alimentos que João nunca tinha visto. Havia um pão que brilhava levemente e tinha gosto de mel, frutas coloridas e um líquido azulado que parecia água, mas era doce. Tudo aqui é cultivado com a energia dos cristais, explicou Sebastião enquanto comiam. Por isso tem sabor diferente e nos dá mais força. Depois do café da manhã,
Saíram para um campo aberto nos arredores da cidade. Lá, dezenas de guerreiros treinavam com espadas que brilhavam com a energia dos cristais. Eram os Cavaleiros de Luz Eterna. Você precisa aprender a montar um luminar, disse Sebastião, apontando para os cavalos especiais que os cavaleiros montavam. João nunca tinha visto animais como aqueles. Eram maiores que cavalos normais, com pelagem brilhante e olhos que pareciam entender tudo o que as pessoas diziam. Esses cavalos são diferentes, comentou João. Os luminares são criados aqui embaixo, alimentados com plantas que crescem sob a luz dos cristais. Eles escolhem seus cavaleiros, não o contrário, explicou Sebastião. João foi apresentado a vários luminares, mas nenhum mostrou interesse nele. Alguns até viraram a cabeça quando ele se aproximou. João começou a se sentir desanimado. Talvez eu não sirva para ser guardião, disse ele. Nesse momento, um luminar negro com uma mancha branca na testa se aproximou do fundo do estábulo. O cavalo olhou diretamente nos olhos de João e se aproximou devagar. Este é Trovão, disse Sebastião com um sorriso. Ele pertencia ao seu pai. Parece que ele escolheu você também. João estendeu a mão, hesitante. Trovão aproximou o focinho e deixou ser tocado. Uma sensação estranha passou pelo corpo de João, como se ele e o cavalo tivessem se conectado de alguma forma. Quando montou em Trovão, João sentiu como se sempre tivesse andado a cavalo, embora na verdade tivesse pouca experiência. Era como se Trovão entendesse o que ele queria antes mesmo de João saber. Impressionante, disse uma voz feminina atrás dele. João virou-se e viu uma jovem mulher de cabelos negros curtos e olhos azuis brilhantes. Ela tinha a mesma postura altiva de Sebastião. Esta é minha neta, Mariana, apresentou Sebastião. Ela vai ajudar no seu treinamento com a espada. Mariana olhou João de cima a baixo, sem esconder seu desagrado. Seu pai era um herói de verdade, disse ela friamente. Você parece só um fazendeiro assustado. João desceu do cavalo, sentindo o rosto esquentar. Eu sou um fazendeiro. Nunca disse que era um herói. Então por que está aqui? Perguntou ela, cruzando os braços. Porque vocês me pediram ajuda e porque quero entender o que meu pai protegia. Mariana pegou 2 espadas de treino de madeira e jogou uma para João. Vamos ver do que você é feito, filho do guardião. O treino foi brutal. Mariana não pegou leve. João recebeu mais golpes do que conseguiu bloquear. Suas mãos, já calejadas pelo trabalho na fazenda, ficaram ainda mais doloridas. À tarde, Sebastião levou João para uma sala onde havia mapas grandes sobre uma mesa. Mostrou os 5 pontos de entrada para a Luz Eterna, todos espalhados pela região de Minas Gerais. A entrada sob sua fazenda é a principal, explicou Sebastião. Leva diretamente ao grande salão e aos nossos maiores depósitos de cristais. É por isso que Rodolfo queria tanto minha terra? Perguntou João. Sim, e 3 das outras entradas já foram descobertas pelos escavadores. Temos pouco tempo. Enquanto estudavam os mapas, João percebeu que Mariana estava sempre por perto, observando. Quando seus olhos se encontraram, ela desviou o olhar rapidamente. Naquela noite, exausto e dolorido, João sentou-se na varanda da casa de Sebastião. Tirou o medalhão do pescoço e ficou olhando os símbolos gravados nele. Agora entendo por que você me deu isso, pai, murmurou João. O medalhão não era apenas um objeto qualquer. Era um símbolo de responsabilidade, uma promessa de proteger algo maior que ele mesmo. João colocou o medalhão de volta no pescoço, sentindo seu peso de forma diferente agora. Amanhã seria outro dia de treinamento, e logo, muito logo, ele enfrentaria Rodolfo e os escavadores para proteger Luz Eterna, como seu pai havia feito antes dele. Na manhã seguinte, João acordou sentindo dores em músculos que nem sabia que existiam. O segundo dia de treinamento seria ainda mais difícil, mas ele estava determinado a aprender tudo o que pudesse. Durante o café da manhã, a casa de Sebastião foi tomada por uma agitação repentina. Um homem entrou correndo, suado e ofegante. Era um dos exploradores de Luz Eterna que visitava a superfície regularmente para vigiar os movimentos dos escavadores. Sebastião,
Notícias urgentes, disse o homem, tentando recuperar o fôlego. Sebastião levantou-se da mesa imediatamente. Fale, Paulo. O que descobriu? Os escavadores, exclamou Paulo. Estão chegando a Capim Dourado. Vi caminhões grandes e máquinas de escavação. Muitos homens armados também. Quando? Perguntou Sebastião, o rosto preocupado. Eles já estão lá. Começaram a montar acampamento perto da fazenda do filho do guardião. João sentiu um frio na barriga. Os escavadores estavam se movendo mais rápido do que o esperado. Precisamos avisar o conselho, disse Sebastião. Em poucos minutos, estavam todos no grande salão. Os 5 líderes ouviram as notícias com expressões graves. João notou que Mariana também estava presente, encostada em uma coluna, ouvindo atentamente. Precisamos saber exatamente o que eles planejam, disse Dona Clara após um momento de silêncio. Alguém precisa ir à superfície e descobrir. Todos olharam para João. Eu posso ir, disse ele. Ninguém vai estranhar me ver pela cidade. Não deve ir sozinho, disse Pedro Cristal. É perigoso. Eu vou com ele, disse Mariana, dando um passo à frente. Sebastião balançou a cabeça. Não, é muito perigoso para você. Você nunca esteve na superfície. Exatamente por isso preciso ir, respondeu Mariana teimosamente. Como vou proteger nosso mundo se nem conheço o inimigo? Após muita discussão, o conselho decidiu que João e Mariana iriam juntos. Sebastião os levou até uma passagem secundária, longe da fazenda de João. Esta saída leva a uma caverna na floresta, explicou. Vocês não serão vistos saindo. Tomem cuidado e voltem antes do anoitecer. João e Mariana subiram por um caminho estreito e escuro até chegarem à superfície. Quando saíram da caverna, Mariana parou, maravilhada. Seus olhos azuis brilhantes se arregalaram olhando para o céu. É tão grande, disse ela, olhando para cima. E o sol é muito mais brilhante que nossos cristais. Nunca pensei que alguém pudesse se impressionar com o céu, comentou João, sorrindo pela primeira vez para ela. Vivi minha vida inteira em luz eterna. Só vi imagens do mundo de cima, explicou Mariana. Vamos, não temos tempo a perder. Eles caminharam até Capim Dourado. A pequena cidade estava diferente. Homens de uniforme andavam pelas ruas, e grandes caminhões estavam estacionados na praça central. Em frente ao banco rural, uma tenda grande tinha sido montada. Precisamos nos misturar, disse João. Venha. Ele levou Mariana até uma loja de roupas, onde compraram camisetas e bonés para parecerem moradores comuns. Assim disfarçados, conseguiram se aproximar da tenda sem chamar atenção. Dentro dela, Rodolfo Mendes falava com um grupo de homens de terno. João e Mariana se esconderam atrás de alguns caixotes para ouvir. Amanhã à noite começaremos a operação, dizia Rodolfo, apontando para um mapa sobre a mesa. Nossas pesquisas confirmam que a entrada principal para a Caverna dos Cristais está sob a Fazenda Pereira. Quero todas as equipes posicionadas ao anoitecer. Um dos homens, de cabelos grisalhos e óculos, ergueu a mão. E quanto ao dono anterior, aquele tal de João? Rodolfo riu com desprezo. Não se preocupe com ele. É apenas um caipira ignorante. Provavelmente já está longe daqui, chorando pela fazendinha perdida. João sentiu o sangue ferver. Mariana apertou seu braço com força. Calma, sussurrou ela. Não é hora de se mostrar. Eles continuaram ouvindo e descobriram algo ainda mais assustador. Rodolfo desdobrou outro mapa sobre a mesa, muito parecido com o que Sebastião havia mostrado a João. Como podem ver, senhores, identificamos as 5 entradas para o que chamamos de Caverna dos Cristais, explicou Rodolfo. 3 delas já estão sob nosso controle. A principal, sob a Fazenda Pereira, será tomada amanhã. E a 5ª? Perguntou alguém. Ainda estamos procurando, mas não importa. Uma vez que controlarmos a entrada principal, poderemos atacar pelos outros pontos ao mesmo tempo. Eles não terão para onde fugir. Rodolfo sorriu, mostrando os dentes. Imaginem só, senhores. Cristais que produzem energia infinita, metais desconhecidos pela ciência moderna,
e tecnologia que está séculos à nossa frente. Seremos os homens mais ricos e poderosos do planeta. João e Mariana trocaram olhares preocupados. O plano era pior do que imaginavam. Quando conseguiram sair sem serem vistos, João levou Mariana até a beira de sua antiga fazenda. De longe, podiam ver grandes escavadeiras e tratores sendo posicionados. Homens armados patrulhavam o perímetro. Eles vão atacar amanhã à noite, disse João. Precisamos voltar e avisar todos. No caminho de volta à passagem secreta, Mariana estava estranhamente silenciosa. Você está bem? Perguntou João. O mundo lá de cima não é como eu imaginava, respondeu ela. É bonito, mas as pessoas, como esse Rodolfo, são mais assustadoras do que as histórias que ouvi. Quando chegaram à luz eterna, foram direto ao conselho. Relataram tudo o que haviam descoberto. A notícia de que o ataque seria já na noite seguinte causou pânico entre os conselheiros. Não temos tempo suficiente para preparar nossas defesas, disse Pedro Cristal preocupado. Talvez tenhamos, respondeu João, uma ideia começando a se formar em sua mente. Conheço muitas pessoas em Capim Dourado que odeiam Rodolfo tanto quanto eu. Se pudéssemos convencê-las a nos ajudar? Os conselheiros ficaram em silêncio, considerando a sugestão de João. Como podemos pedir ajuda a pessoas da superfície sem revelar a existência de luz eterna? Perguntou Dona Clara, preocupada. João sorriu. Não precisamos contar toda a verdade. Podemos dizer que Rodolfo está planejando uma escavação ilegal que vai contaminar a água da região. Os fazendeiros dependem da água limpa para suas plantações e animais. Eles vão lutar para protegê-la. Sebastião coçou a barba, pensativo. Pode funcionar, mas como vamos defender todas as 5 entradas? Não temos cavaleiros suficientes. João olhou para o mapa sobre a mesa, mostrando as 5 passagens. Precisamos concentrar nossas forças na entrada principal, sob minha fazenda. É lá que Rodolfo vai atacar primeiro. As outras entradas podem ser protegidas com grupos menores. Após mais discussão, o plano foi aprovado. O conselho entregou a João e Mariana um cristal especial, diferente dos outros. Este cristal cria uma conexão entre nossos mundos, explicou Dona Clara, colocando o objeto nas mãos de João. Se precisarem de ajuda urgente, quebrem-no. Saberemos que estão em perigo. João guardou o cristal com cuidado no bolso. Vamos precisar de cavalos normais para ir até Capim Dourado, disse ele. Não podemos aparecer montados em luminares. Já providenciei isso, respondeu Sebastião. Estão esperando vocês na saída da passagem secreta. Antes de partirem, Mariana pegou 2 mochilas pequenas. Levaremos algumas armas leves, disse ela, mostrando a João pequenas adagas com lâminas de cristal. Nunca se sabe quando precisaremos delas. De volta à superfície, João e Mariana montaram em cavalos comuns e seguiram para Capim Dourado. O primeiro lugar onde pararam foi a fazenda de seu Joaquim, o fazendeiro mais velho e respeitado da região. Seu Joaquim estava no campo verificando suas plantações ressecadas pela seca quando viu João se aproximando. João Pereira, exclamou ele surpreso. Achei que tinha ido embora depois que o banco tomou sua terra. Quase fui, seu Joaquim, mas descobri algo grave acontecendo e precisava avisar o senhor e os outros. João contou sobre as escavadeiras e os planos de Rodolfo para fazer uma grande escavação na fazenda. Explicou como isso poderia afetar o lençol freático, contaminando a água que todos usavam. Aquele homem da cidade grande nunca me enganou, disse seu Joaquim balançando a cabeça. Sempre soube que ele tinha segundas intenções. Precisamos impedi-lo. Ele vai começar a escavação amanhã à noite. Seu Joaquim ajeitou o chapéu de palha. Pode contar comigo, João. Vou falar com os outros. Estaremos lá amanhã ao anoitecer. Ninguém vai destruir nossas terras. Ao longo do dia, João e Mariana visitaram vários outros fazendeiros. A história era sempre a mesma. Rodolfo havia enganado muita gente em Capim Dourado. Alguns tinham perdido terras para o banco, como João. Outros tinham empréstimos com juros impossíveis de pagar. Todos estavam prontos para se unir contra o banqueiro. Entre uma visita e outra, Mariana observava tudo ao seu redor com fascínio. Era sua primeira vez realmente explorando o mundo da superfície.
Quando João mostrou a ela um celular que um dos fazendeiros usava, ela ficou maravilhada. "Vocês também têm cristais mágicos", exclamou ela, fazendo João rir pela primeira vez desde que perdeu a fazenda. "É tecnologia, não magia", explicou ele. "Mas entendo por que parece a mesma coisa para você." No final da tarde, já tinham recrutado mais de 20 fazendeiros. Antes de voltarem para a Luz Eterna, João decidiu mostrar a Mariana o pequeno rio que passava perto de sua fazenda. Estava quase seco por causa da estiagem, mas ainda tinha um pouco de água. Sentados na margem, descansando um pouco, João percebeu que Mariana estava estranhamente quieta. "Está com medo?", perguntou ele. Mariana jogou uma pedrinha na água. "Não estou com medo de lutar", respondeu ela após um momento. "Estou com medo de falhar. Minha mãe morreu defendendo Luz Eterna contra invasores da superfície. Não posso deixar que seu sacrifício tenha sido em vão." João entendeu pela primeira vez por que Mariana era tão desconfiada com ele. "Sinto muito por sua mãe", disse ele suavemente. "Não sabia disso. Foi há muito tempo. Eu tinha apenas 8 anos. Desde então, meu avô me treinou para ser uma guerreira, mesmo contra as tradições que não permitiam mulheres entre os cavaleiros." "Você é a melhor guerreira que já vi", disse João sinceramente. Mariana sorriu pela primeira vez para ele. "Não vamos falhar", prometeu João, segurando a mão dela com firmeza. "Vamos proteger seu lar, como seu avô e meu pai fizeram antes de nós." De volta à Luz Eterna, os preparativos para a defesa continuavam a todo vapor. Os cavaleiros se dividiam em 5 grupos, cada um responsável por proteger uma das entradas. João ficaria com o grupo principal na entrada sob sua fazenda. Mariana comandaria outro grupo em uma entrada próxima. Na noite anterior à batalha, Sebastião chamou João para uma sala especial no grande salão. Lá, entregou-lhe uma armadura que parecia feita sob medida, semelhante à dos Cavaleiros de Luz Eterna, mas com o símbolo da família Pereira gravado no peito. "E isso", disse Sebastião, pegando uma espada embainhada de uma mesa. "Pertenceu ao seu pai." João desembainhou a espada. A lâmina brilhava com a energia dos cristais. Era mais leve do que parecia e vibrava suavemente em sua mão. "Esta foi a espada de seu pai", disse Sebastião com orgulho na voz. Ele teria orgulho de vê-lo agora. João sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Amanhã enfrentaria não apenas Rodolfo, mas também seu próprio destino como o novo guardião de Luz Eterna. O dia da batalha chegou com um nascer do sol alaranjado. João vestiu a armadura, prendeu a espada na cintura e respirou fundo. Ao seu redor, os cavaleiros de Luz Eterna se preparavam em silêncio, verificando suas armas e ajustando suas armaduras. Sebastião se aproximou, já montado em seu luminar branco. "Está pronto?" João assentiu, montando em trovão. "Tão pronto quanto posso estar." Com um gesto de Sebastião, o grupo começou a subir pela passagem principal. Eram 20 cavaleiros, incluindo João. Quando chegaram à superfície, dentro dos limites da antiga fazenda de João, o sol já estava começando a se pôr. Eles se esconderam na pequena mata que ficava nos fundos da propriedade, esperando. "Lembre-se do plano", disse Sebastião em voz baixa. "Esperamos os fazendeiros chegarem e só então mostramos nossa presença. O elemento surpresa pode nos dar vantagem." Não precisaram esperar muito. Logo ouviram o barulho de caminhões pesados e máquinas se aproximando pela estrada principal. Vários veículos pararam em frente à fazenda. Homens usando uniformes pretos desceram, carregando ferramentas e o que pareciam ser armas. Rodolfo Mendes estava entre eles, elegante como sempre em seu terno escuro, dando ordens e apontando para diferentes áreas do terreno. "Quero 3 equipes cavando aqui, aqui e aqui", ordenava ele, marcando pontos no chão com uma bengala de metal. "De acordo com nossos sensores, a caverna principal deve estar a cerca de 20 metros de profundidade. Lembrem-se, quero os cristais maiores intactos. Eles valem mais." João apertou o cabo da espada com força, sentindo raiva ao ver Rodolfo tratando sua terra como se fosse dele. Sebastião colocou uma mão em seu ombro,
lembrando-o de manter a calma e esperar o momento certo. De repente, ouviram-se motores de tratores e caminhonetes antigas se aproximando pelo outro lado da fazenda. Eram os fazendeiros vizinhos que João havia recrutado, chegando em grande número. Eles pararam seus veículos formando uma linha entre os escavadores e a área principal da fazenda. Seu Joaquim, de chapéu de palha e camisa xadrez, desceu de sua caminhonete velha e caminhou até Rodolfo com passos decididos. "Essa escavação não está autorizada, seu Rodolfo", disse ele, alto o suficiente para todos ouvirem. "O senhor vai contaminar o lençol freático de toda a região." Rodolfo pareceu surpreso ao ver tantos fazendeiros, mas logo recuperou a pose arrogante. "Essa terra me pertence legalmente, seu Joaquim. Tenho todos os papéis. Saiam daqui antes que eu chame a polícia." "Pode chamar quem quiser", respondeu seu Joaquim cruzando os braços. "Enquanto isso, estamos ficando bem aqui. Não é, pessoal?" Os outros fazendeiros gritaram em apoio, alguns levantando enxadas e foices. Enquanto a discussão continuava, João percebeu que era hora de agir. Trocou um olhar com Sebastião, que assentiu. João levantou a espada que brilhou com a luz do cristal e deu o sinal. Os cavaleiros de luz eterna saíram da floresta montados em seus luminares brilhantes, com suas armaduras reluzentes sob o último raio de sol. A visão era impressionante. Os escavadores ficaram paralisados por um momento, alguns até deixando cair suas ferramentas. João avançou até Rodolfo, apontando sua espada de cristal para o banqueiro. "Acabou, Rodolfo. Você não vai entrar em luz eterna hoje, nem nunca." Rodolfo arregalou os olhos ao ver João, mas logo deu uma risada fria. "João Pereira, eu devia saber que você estava por trás disso. Você acha mesmo que seus amigos caipiras e esses malucos fantasiados vão me impedir?" Ele se virou para seus homens. "Peguem suas armas." A batalha começou. Os cavaleiros de luz eterna usavam sua velocidade e a agilidade de seus luminares para confundir os escavadores. Os fazendeiros, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, usavam seus tratores para bloquear o acesso às máquinas de escavação. No meio da confusão, João viu Rodolfo se afastando sorrateiramente em direção à casa da fazenda. Ele desmontou de trovão e foi atrás do banqueiro, determinado a não deixá-lo escapar. Dentro da casa, João encontrou Rodolfo remexendo em um baú velho que pertencia a seu pai. O baú estava no quarto dos fundos, escondido sob o assoalho. "O que você está procurando?" perguntou João, aproximando-se com a espada em punho. Rodolfo se virou, segurando um mapa antigo e amarelado. "Seu pai escondeu mais do que você imagina, João", disse ele com um sorriso triunfante. "Este mapa mostra onde estão os maiores depósitos de cristais em luz eterna. Vale uma fortuna. Meu pai protegia aquelas pessoas. Eu farei o mesmo", disse João, avançando um passo. Rodolfo recuou e sacou uma arma pequena do bolso interno do paletó. "Você não faz ideia do tesouro que está escondido debaixo de seus pés, Pereira", disse ele, apontando a arma para João. "Nós poderíamos ser sócios, ficaríamos ricos." João apertou o cabo da espada, olhos fixos em Rodolfo. "Algumas coisas são mais importantes que dinheiro, Rodolfo. Esta terra, estas pessoas, são minha família agora." Quando Rodolfo estava prestes a atirar, a janela se quebrou com um estrondo. Mariana pulou para dentro da casa, rolando no chão e se levantando em um movimento rápido. Com um chute certeiro, ela derrubou a arma da mão de Rodolfo. "João, agora!" gritou ela. Juntos, João e Mariana dominaram Rodolfo. Amarraram suas mãos com uma corda que Mariana trazia na cintura e levaram-no para fora. Do lado de fora, a batalha estava terminando. Vendo seu líder capturado, os escavadores começavam a recuar. Alguns jogavam suas armas no chão e levantavam as mãos. Os fazendeiros gritavam vitoriosos, sem entender completamente o que tinha acontecido, mas felizes por terem vencido o banco. A primeira batalha pela proteção de luz eterna estava ganha, mas João sabia, olhando para o mapa que tomara de Rodolfo, que a guerra apenas começava. O sol nasceu sobre a fazenda Pereira, iluminando os sinais da batalha da noite anterior.
Máquinas abandonadas, marcas de pneus na terra e algumas ferramentas quebradas mostravam que algo grande tinha acontecido ali. Os Cavaleiros de Luz Eterna já haviam voltado para seu mundo subterrâneo, levando Rodolfo como prisioneiro. Os fazendeiros vizinhos, porém, ainda estavam lá, ajudando João a limpar a bagunça. Seu Joaquim carregava pedaços de metal quebrado para uma pilha no canto do terreiro. João, você vai me contar quem eram aqueles homens montados em cavalos brilhantes? Nunca vi nada parecido em toda a minha vida. João sorriu, jogando mais alguns pedaços na pilha. São amigos que também se preocupam com nossas terras, seu Joaquim. Amigos com cavalos que brilham no escuro e espadas de luz. Seu Joaquim riu, balançando a cabeça. Você tem amigos interessantes, rapaz. João sabia que não podia contar toda a verdade. O segredo de Luz Eterna precisava ser protegido, mesmo de pessoas boas como seu Joaquim. Talvez um dia, quando tudo estivesse mais calmo, ele pudesse mostrar um pouco daquele mundo para os amigos que o ajudaram. Mais tarde, quando a maioria dos fazendeiros já tinha ido embora, seu Joaquim se aproximou de João novamente. Não sei exatamente o que aconteceu aqui ontem à noite, João, mas sei que você impediu algo ruim. O banco de Rodolfo vinha enganando gente honesta há anos. Obrigado pela ajuda, seu Joaquim. Não teria conseguido sem vocês. E o que vai fazer agora? Vai tentar recuperar sua fazenda? João olhou ao redor, para a terra que amava tanto. Vou sim. Esta terra pertence à minha família há gerações. Não vou desistir dela. No final da tarde, um carro da polícia chegou à fazenda. 2 policiais saíram e se apresentaram a João. Estamos procurando o senhor Rodolfo Mendes, disse o policial mais velho. Temos um mandado de prisão contra ele por fraudes bancárias. João fingiu surpresa. Ele esteve aqui ontem com seus homens. Queriam fazer uma escavação ilegal. Nós, os fazendeiros da região, impedimos. Houve uma confusão e eles fugiram. O policial anotou tudo. Estamos investigando o Banco Rural há meses. Parece que o Sr. Mendes enganava muita gente, não só os fazendeiros. Ele desapareceu desde ontem à noite. Mas vamos encontrá-lo. João apenas assentiu, sabendo muito bem onde Rodolfo estava. O Conselho de Luz Eterna decidiria o que fazer com ele. Quando os policiais foram embora, João desceu pela passagem secreta para participar de uma reunião urgente com o conselho. Na grande sala circular, todos os líderes estavam presentes, assim como Sebastião e Mariana. Os escavadores foram derrotados, mas não destruídos, disse Dona Clara, abrindo a reunião. Precisamos decidir nossos próximos passos. Pedro Cristal levantou-se. E quanto a Rodolfo Mendes, o que faremos com ele? Sebastião respondeu. Ele sabe demais sobre Luz Eterna para ser libertado. Por outro lado, não somos carrascos. Após longa discussão, decidiram que Rodolfo ficaria preso em Luz Eterna até encontrarem uma solução melhor. Enquanto isso, o mapa que João havia recuperado foi estudado com cuidado. Mostrava não apenas as 5 entradas para o mundo subterrâneo, mas também a localização exata dos maiores depósitos de cristais. Seu pai fez este mapa, João, explicou Dona Clara. Era parte de seu trabalho como guardião. Agora é seu. O que acontece agora? Perguntou João. Os escavadores voltarão? Maria Luz, uma das conselheiras, suspirou. Certamente. Rodolfo tinha sócios poderosos. Quando perceberem que ele desapareceu, virão procurá-lo. Precisamos reforçar nossas defesas, disse Mariana, e treinar mais guerreiros. Dona Clara olhou diretamente para João. O que você pretende fazer, João Pereira? Agora que conhece nosso mundo, qual será seu papel? João pensou por um momento. Quero reconstruir minha fazenda na superfície. Um guardião precisa estar onde pode ver o perigo chegando, não é? Sebastião sorriu orgulhoso. Exatamente como seu pai dizia. O conselho concordou e ofereceu ajuda para que João recuperasse legalmente sua fazenda. Com o desaparecimento de Rodolfo e as investigações sobre fraudes no banco, não seria difícil provar que João havia sido enganado. Temos algo para ajudar sua terra também, disse Maria Luz, entregando a João uma pequena bolsa de couro. Dentro havia cristais pequenos,
brilhando suavemente. Enterre um em cada canto de sua propriedade. A energia deles ajudará a terra a se recuperar da seca. Nas semanas seguintes, João trabalhou duro. Com a ajuda dos documentos fornecidos pelo conselho, conseguiu provar que o banco havia cometido fraudes e recuperou a escritura de sua fazenda. Os fazendeiros vizinhos o ajudaram a reconstruir a casa e o celeiro. E, como prometido, os cristais mágicos funcionaram. Mesmo com a seca continuando em toda a região, a terra de João voltou a ser fértil. Sua plantação cresceu forte e verde, para espanto de todos. As galinhas voltaram a botar ovos, e João até conseguiu comprar algumas vacas. Mas João Pereira não era mais apenas um fazendeiro. Toda semana, ele descia para a Luz Eterna para treinar com os cavaleiros e participar das reuniões do conselho. Mariana muitas vezes o acompanhava em suas patrulhas pela superfície, curiosa para aprender mais sobre o mundo de cima. Em uma tarde tranquila, sentados na varanda reconstruída da fazenda, João e Sebastião observavam o pôr do sol. "Você fez seu pai orgulhoso", disse Sebastião. "Ele sempre soube que você seria um grande guardião." João tocou o medalhão em seu peito. "Ainda tenho muito a aprender." "Temos tempo", respondeu Sebastião. "O perigo não acabou, mas estamos mais preparados agora." João olhou para o horizonte sabendo que em algum lugar lá fora, os sócios de Rodolfo estavam procurando respostas. Outros viriam atrás dos segredos de Luz Eterna. Mas agora ele estava pronto para proteger os dois mundos que amava. 3 meses se passaram desde a batalha contra os escavadores. A vida na fazenda de João tinha encontrado um novo ritmo. De manhã, ele cuidava da plantação, das galinhas e das vacas. À tarde, treinava com a espada que foi de seu pai. À noite, muitas vezes descia para a Luz Eterna para reuniões com o conselho ou para aprender mais sobre o mundo subterrâneo. Numa manhã ensolarada, João estava colhendo milho quando viu uma figura familiar se aproximando pelo caminho de terra. "Bom dia, seu Joaquim", cumprimentou João, colocando sua cesta de milho no chão. "O que traz o senhor aqui tão cedo?" O velho fazendeiro parecia preocupado. Ele tirou o chapéu de palha e torceu-o nas mãos. "João, tem gente estranha na cidade. Homens de terno perguntando sobre Rodolfo Mendes e sobre você também." João sentiu um aperto no peito. "Que tipo de perguntas?" "Querem saber onde Rodolfo foi visto pela última vez. E estão curiosos sobre como sua terra está tão verde e produtiva, enquanto todo mundo ainda sofre com a seca." Era exatamente o que João temia. Os sócios de Rodolfo não desistiriam facilmente. "Obrigado por me avisar, seu Joaquim. Vou ficar atento." Depois que o velho fazendeiro saiu, João foi até os fundos da casa. Lá, tirou o medalhão do pescoço e o segurou contra o sol. Os símbolos brilharam, e ele sussurrou palavras que havia aprendido em Luz Eterna. Era um chamado. Em poucos minutos, o chão tremeu levemente e Mariana emergiu da passagem secreta, vestida com roupas da superfície. Calça jeans e camisa simples. "Recebi seu chamado", disse ela, ajeitando o cabelo. "Aconteceu alguma coisa?" João contou sobre os homens estranhos na cidade. Mariana ouviu com atenção, seu rosto ficando sério. "Precisamos avisar o conselho", disse ela, "e aumentar as patrulhas perto das entradas." "Vou para a Luz Eterna hoje à noite", respondeu João. "Mas antes quero ir até a cidade e ver esses homens com meus próprios olhos." Mariana assentiu. "Vou com você. Já estou mais acostumada com o mundo da superfície agora." João sorriu. "Vejo que está gostando de vir aqui em cima." "Tem coisas boas", admitiu ela, olhando para o céu azul. "O sol, o vento, os pássaros. E a companhia não é tão ruim assim." Seus olhos se encontraram por um momento, e João sentiu seu coração bater mais forte. Na cidade, eles se misturaram aos moradores locais no mercado. Não foi difícil notar os estranhos. 3 homens de terno escuro conversando com o dono da mercearia. Um deles mostrava uma foto, provavelmente de Rodolfo. João e Mariana se aproximaram discretamente, fingindo olhar frutas numa barraca próxima. "Não vemos o senhor Mendes há meses", dizia o dono da mercearia.
Alguns dizem que ele fugiu com o dinheiro do banco. E quanto a João Pereira? Perguntou um dos homens. Sabemos que ele recuperou sua fazenda depois que Rodolfo desapareceu. João é um bom homem, defendeu o comerciante. Todo mundo aqui gosta dele. Estamos apenas curiosos sobre como a fazenda dele está produzindo tão bem durante a seca, insistiu o homem. Parece quase mágica, não acha? João puxou Mariana pelo braço, afastando-se antes que fossem notados. Eles sabem sobre os cristais, murmurou ele. Ou pelo menos suspeitam. De volta à fazenda, João preparou-se para descer à luz eterna. Antes de partir, Mariana segurou sua mão. João, há algo que quero te mostrar antes de irmos. Ela o levou até um carvalho antigo no limite da propriedade. Seu pai costumava se encontrar com meu avô aqui, explicou ela. Eles cavaram um esconderijo para emergências. Mariana afastou algumas pedras na base da árvore, revelando uma pequena caixa de metal. Dentro havia um caderno velho com a capa de couro desgastada. O diário do seu pai, disse Mariana, entregando o caderno a João. Sebastião achou que estava na hora de você lê-lo. Com mãos trêmulas, João abriu o diário. Na primeira página, a caligrafia firme de seu pai. Para meu filho João, quando chegar a hora. Aqui está a verdadeira história de Luz Eterna e por que nosso papel como guardiões é tão importante. João sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, Mariana. Ela sorriu, tocando de leve seu rosto. Você não está mais sozinho nessa jornada, João Pereira. Naquela noite, na reunião com o conselho em Luz Eterna, João relatou sobre os homens na cidade. Como esperado, a notícia causou preocupação. Eles estão procurando o que aconteceu com Rodolfo, disse Sebastião, e não vão desistir facilmente. E quanto a Rodolfo? Perguntou João. Ele continua preso? Dona Clara assentiu. Na prisão de cristal. Ele não pode sair, mas também não pode ser maltratado. Nosso povo não acredita em crueldade. E se ele escapar? Perguntou Mariana. Se ele voltar para a superfície e contar tudo sobre nós? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Finalmente Pedro Cristal falou. Talvez seja a hora de mostrar a João a sala das profecias. Ele precisa saber o que seu pai descobriu antes de morrer. Dona Clara olhou para João com expressão grave. Você está pronto para conhecer a verdade completa sobre por que os cristais são tão importantes e o que realmente está em jogo? João segurou o medalhão em seu peito. Estou pronto.